Estamos de volta para o segundo bloco do programa Tribuna Livre. Lembrando, você que nos assiste, que nós estamos conversando aqui com representantes das empresas de terceirização. Tá? Tem o sindicato dos trabalhadores terceirizados e tem o sindicato das empresas, por parte das empresas. Osmi Lima, com a palavra. Eu vou olhar agora sobre o aspecto, da visão do sindicato dos funcionários públicos. Isso. A visão deles é extremamente negativa. Em que aspecto? Primeiro, da própria seleção desses funcionários, que até então, através de concurso público, mérito, conhecimento, etc. Tudo. Eles acham, e muito boa parte da sociedade também assim a considera, se você tirar esse instrumento da seleção por concurso público e for contratar empresas terceirizadas ou mesmo especializadas em algumas áreas, prejudica enormemente esses servidores, primeiro, pela alta rotatividade que tem um serviço de terceirização, e o que é verdade. Sim. Uma alta rotatividade. A própria prestação de serviços, né, que não é uma coisa inconstante, que é hoje um, amanhã é outro, é outra crítica que também fazem. Além do que, diferentemente do que foi colocado aqui, nos Estados Unidos há uma outra mentalidade, que é empresarial, que é da própria população. Aqui, o que eles acham, e não concordam acima de tudo, é que esse tipo de negócio venha a ser um cabide de emprego para políticos. Políticos chegarem à empresa terceirizada, ganharam a eleição. Aí vem aquela cambada de deputados, de vereadores, de secretário de Estado, cada um fazendo pedido, não, vai para a empresa tal, que você tem direito de colocar 10 lá. Aí vai. Essa é uma preocupação, eu diria que razoável, que o sindicato tem com relação a isso aí. Tá, me permita responder ao senhor. Pegando também um pouco do que o Calegari falou, Osmi. Hoje, nós temos 12 milhões de trabalhadores na terceirização. Isso é um terço no Brasil. Isso é um terço, tá, da população trabalhadora de carteira assinada. Formalmente, né? Isso é um terço. Então, o doutor perguntou, né, como é que estava essa situação, então é mais ou menos isso. Quero responder agora a sua situação, ou melhor, a sua pergunta, em relação a essa alta rotatividade. A alta rotatividade na terceirização, ela se dá exatamente porque quem fica nela é quem é competente. Não é uma pessoa que simplesmente não cumpre com suas obrigações. A gente costuma dizer que tem que ter foco, determinação e comprometimento dentro da terceirização. Porque se não tiver isso, infelizmente, não atende o perfil de cada empresa. Agora, não podemos negar o seguinte, que dentro da terceirização nós temos bons empresários e ruins empresários. Pessoas que realmente se dedicam ao seu negócio e outros que são, teoricamente, aventureiros. Né? Que, inclusive, com essa preocupação, nós montamos uma comissão institucional do sindicato, fomos à Assembleia Legislativa, brigar exatamente por isso. Porque, como aqui no Estado, vamos falar de Estado, do Estado do Acre, o principal cliente nosso é a administração pública. Não é? Então, nós fomos à Assembleia Legislativa brigar para a criação de um decreto que pudesse normatizar e sustentar um pouco essa relação. Porque a gente viu que estava muito ruim. A gente tem 3 pontos. Mas antes de você fazer os 3 pontos, deixa eu fazer uma pergunta polêmica aqui, aproveitando o que você falou. Você falou que há bons e maus empresários. Sim. Eu pergunto o seguinte, incluindo as 2 categorias, alguma delas resistiria à pressão de governo para contratar os indicados, ela sendo indicada pelo próprio governo? Não. É aí onde eu vou lhe responder exatamente esse ponto que eu queria chegar. Nós temos, na contratação da administração pública, 3 etapas. A licitação. Primeiro abre-se termo de referência, se faz edital e manda-se para a área de licitação. A segunda é a contratação. E a terceira
é a execução. Se a inicial começa errado, vai parar errado todas as outras. Por quê? É verdade. Vamos lá. A administração pública contrata de qualquer jeito, qualquer valor? Não, no mínimo é execuível. Para que as empresas... Agora, muitas vezes o empresário, na euforia ou sendo o primeiro contrato ou buscando o primeiro contrato, mergulha em preços inexequíveis e depois se depara com uma situação que não consegue honrar com os compromissos. Mas aí a gente tem que levar em consideração que a administração foi... conivente. Sim, por quê? omissa, né? Por quê? Foi exatamente esses pontos que nós discutimos na Assembleia com a comissão participativa. Aí o Astério pode responder. Aquela comissão participativa que é feita junto à sociedade para discutir. Quem encabeçou isso foi o deputado Weber Machado, junto com Daniel Zen, Eliane Ciazic, e nós chegamos a um decreto que, no mínimo, tinha que haver alguém dentro da administração pública que pudesse saber o que é execuível. E não tem. Não existe parâmetro. Não existe Mas, Narciso, antes de você entrar, deixa eu fazer. Eu estou falando só o lado negativo, deixa eu falar um lado positivo da terceirização. A agilidade nas coisas. O serviço público, para ele trocar uma telha, vocês sabem disso, tem que ter uma licitação, fiscalização. Alagou a escola. O serviço terceirizado, ela tem essa grande vantagem. Me corrija se eu estiver errado. Não, sim. De agilizar. Por exemplo, Exato. aí eu vou falar dos meus amigos. Eu estive aqui naquele mercado ali, Álvaro Rocha, e estive rodeado de alguns permissionários do mercado. Ali no Bosque, né? Que é, por exemplo, o Joseni, um abraço, Joseni, o Augusto, do Peixe, o Zezé e o Abraão. Um grande abraço para vocês. Vocês me disseram o seguinte: não, senhor meu, nós achamos melhor dessa forma, porque aqui, toda vez que, por exemplo, antes, quando tinha uma goteira aqui, a gente tinha que passar uma semana chovendo e não vinha ninguém para corrigir, porque era uma burocracia danada. Hoje nós mesmos fazemos isso, rapidamente. Entendeu? Que é um fato positivo à medida que a agilidade, o serviço público hoje emperra muito o desenvolver das coisas. É sobre isso que eu queria. Tá, respondendo aquela pergunta sobre a questão das contratações e as indicações que o senhor falou, que está dentro dessa situação, porque eu falei que são 3 pontos. A licitação, no momento da mesa, a contratação e a execução. Na maioria dos casos hoje no Estado, as empresas não têm autonomia. É bom se falar isso. Na maioria dos casos, eu não estou dizendo que são todos. E é uma prática vedada pelos tribunais superiores do trabalho. Sempre. Né? É tanto que a administração pública federal diz, olha, nós indicamos, não exigimos. Indicamos trabalhadores. Esses já estavam, porque é o seguinte, acabou os 5 anos de contrato, porque na maioria se prorroga até os 5 anos, quando termina, na maioria das vezes é uma empresa nova que entra. Ele diz, olha, esses trabalhadores já estão aqui com a gente há determinado tempo. Você pode absolvê-lo? Você pode. Eu já vi situações assim. Você pode absolvê-los? Sim ou não? A empresa é que tem o perfil e vai dizer... da empresa exatamente. Já no Estado, não, é um pouco diferente. Realmente existe essa situação. Que foi aonde nós colocamos, enfatizamos que a gente queria, no mínimo, autonomia para poder dizer quem sai e quem entra. Não é? Então é uma situação realmente muito, muito delicada. O fato da pessoa não ter, do terceirizado não ter estabilidade. Exatamente. É por isso que a gente, a pergunta logo no início diz, a terceirização é boa? Ela é boa, mas ela precisa ser readequada, ser melhorada. Na essência, a terceirização ela é fantástica. Eu ainda vou mais, Narciso. Me perdoe falar tanto, mas é porque é tanta mas é bom que esclarece, informação. Tá Narciso, só antes do senhor falar o seguinte, a terceirização, como qualquer outro segmento, a partir do momento que ele começa a sofrer a interferência do Estado, não tende a dar certo. Como o senhor colocou no primeiro bloco. Hoje, o que as empresas passam com essa situação, ganhou a licitação, vai assumir o contrato, pega aqui, são esses que tem que contratar. Muitas vezes são profissionais que não têm assim, o perfil para aquela atividade,
Se ele não tem um perfil para desempenhar aquela atividade, significa dizer que o serviço que ele vai prestar não vai ser um serviço de boa qualidade. Mas na grande maioria, as empresas absorvem porque ele já conhece o serviço. Né? Porque não querem bater de frente. Como o Narciso falou, já que é para falar mas ele já abertamente... ele já vem com uma bagagem de conhecimento daquele serviço. Deixa eu ir mais profundamente nesse assunto. Vai devagar, hein? O assunto terceirização, Osmir, você pode observar que ele é sempre levado para o campo político. Sim, muito. Ou para o campo ideológico. E nunca para a realidade. Eu até digo que as únicas pessoas que têm o direito de mentir são os poetas. Eles engraçados pelas invenções que ele... Pela criatividade. Pela criatividade. Poeta diz que boi voa, que vaca sobe coqueiro de tamanho. Tudo bem. E às vezes... Eu nunca disse que boi voa, eu sou poeta. Tá certo? Então, acontece o seguinte, eu queria discutir também uma questão pura do ano de 1942, quando foi instituído a CLT, que é exatamente a base da discussão da terceirização. A população do Brasil, 80% morava no campo e 20% nas cidades. Correto. Hoje, 90% mora nas cidades, 10% está no campo, e os que estão no campo querem ir para a cidade ainda. O famoso êxodo rural, né? Por uma distorção de política econômica de governo. Agora eu lhe pergunto, não seria possível manter as mesmas regras trabalhistas daquele tempo, no dia de hoje? É isso que eu pergunto. Não, é fato que com tudo, a mutação que existe, ela tem que acompanhar também a nossa realidade, as leis. Ontem eu estava conversando com aquele mesmo professor que eu falei sobre a Justiça do Trabalho. Eu vou falar aqui um ponto que é polêmico, mas é um ponto que eu defendo, que não basta simplesmente ter uma nova constituinte, do qual o senhor fez parte, correto? Não basta Osmir também. Também, Osmir? Perdoe, não sabia. Eu sabia do Narciso. Não, mas... O Narciso é mais divulgado, ele divulga as coisas, eu fico mais... Nos bastidores. Mas nos então, bastidores... Assim, não basta uma nova Constituinte. Mas nas promessas vãs que está na Constituinte, eu não votei em nenhuma delas, tá? E eu votei, tá dizendo, né? Não, porque naquela época, desculpa de fazer essa interrupção aqui, nós éramos antagônicos sob o ponto de vista do campo das ideias. E continuamos sendo, né, Osmir? Vamos ser honestos. É verdade. Ele tem uma visão mais empresarial, não empresário. Eu venho da burocracia, então eu tenho uma visão muito mais do trabalhador. E esse capital e trabalho sempre se defrontaram, né? Tentando só concluir. Eu sou a favor não só de uma nova Constituinte, mas também tudo que existe de lei trabalhista, penal, nós precisamos evoluir. Todas as leis que nós temos hoje, que refletem na sociedade, são ultrapassadas, não acompanharam a realidade, não evoluíram. Então, eu tenho tanta lei num país, que aqui o Brasil é um país que a gente costuma brincar na área do direito, que é onde se faz lei para cumprir lei. Veja bem, na Constituição já existe um limite para pagamento de salário do servidor público, o teto, como é comumente chamado, que não pode ser maior do que o salário de um ministro. E o Supremo? Perfeito. 35 mil. Qual é o salário dos nossos juízes hoje? Olha que eu não quero bater de frente com o judiciário, eu só estou dando isso como um exemplo elucidativo. Constatar uma realidade. Então, tem gente que ganham cento e tantos mil reais. E assim, quando a gente fala sobre a reforma que antigamente o pessoal estava concentrado no campo e hoje estão na cidade, e eu volto naquilo que o Osmir acabou de falar. O plano de governo que veio sendo trabalhado, isso eu vou deixar claro que é um ponto de vista meu, ideológico e de conhecimento. A política que veio sendo trabalhada, ela deu errado. Porque, veja bem, hoje é mais fácil eu ficar desempregado, tendo dois ou três filhos e ser mantido pelo Estado a perder de vista, do que eu procurar um trabalho. Então, veja bem, o Estado não é pai, ele é pai e mãe. Então, para mim, que sou filho, que quero usar o benefício do Estado,
eu fico inerte. A minha única preocupação é fazer o quê? Eu mantenho meu filho estudando. Opa, aí até quantos anos? Aí meu filho faz 15 anos. Nós só temos exemplos negativos na sociedade. A criminalização cada vez indo mais baixo na idade dos adolescentes, cada vez indo buscar mais, recrutar mais cedo aquele jovem. Daqui a pouco nós não temos respeito. Na sala de aula, eu costumo também brincar que eu fui atleta de um colégio militar em Rondônia. E eu não tiro o colégio militar como exemplo. Agora, o que eu tiro de exemplo da escola militar chama-se uma coisa, disciplina e respeito. Eu vou para uma sala de aula que eu não tenho respeito com o meu professor. Veja bem, e não adianta eu terceirizar a educação, porque se eu não terceirizo a educação base, pode ser o professor que for, ele vai ser desrespeitado e destratado. Então, isso é uma coisa que a mentalidade nossa não evoluiu, juntamente com as nossas leis. Ao contrário, piorou. Regrediu. Do tempo do Narciso, por exemplo, que faz muito tempo, até hoje, a educação piorou enormemente. Enormemente. Né? Hoje, se ensina nas escolas, que muito, notadamente nas universidades públicas, a questão ideológica. O aluno, quando chega lá, os professores começam a mostrar que o marxismo deu certo. Aonde? Que o socialismo deu certo. Mas eu disse, só Narciso, para concluir, um dia desse eu vi um professor da Universidade Federal, Narciso, dizendo que o regime democrático da Venezuela é melhor do que o nosso. Ótimo, por que ele não vai para lá? Pois é, mas eu disse, até eu comentei no Face, eu disse que eu não me preocupava com esse idiota. Não tinha nenhuma preocupação com esse idiota. Agora, me preocupava com o que ele pudesse transmitir aos seus alunos em sala de aula. O professor é uma arma de destruição em massa, hein? Claro. O Colegari, doutor Colegari e Raimundo, eu acho que a gente tem que se pegar muito nas palavrinhas que viram moda nessas discussões. Você vê, o Congresso Nacional está cheio de propostas agora para combate à criminalidade. Por quê? Por causa da intervenção do Rio. Quando há um desastre natural, de chuvas e etc., aí aparece um bocado de projeto para prevenção contra acidente natural. É o país da modismo. Da improvisação. Da improvisação. Aí cria-se aquilo que acabou de dizer. As leis que pegam e as leis que não pegam. Sim. Eu me lembro, Almir, que uma das primeiras ações do governo Collor, que coisa bem feita ele fez, foi revogar 50 mil leis no Brasil. 50 mil. Hoje o Brasil é regido por 198 mil leis. 198 mil leis. Não tem um ministro do Tribunal, do Supremo Tribunal Federal que saiba decorar das leis da Constituição. Como é que o brasileiro tem que obedecer 190 mil? Mas vamos lá. Nesse debate da terceirização, os sindicatos, pelo menos, são contra a uma expressão que eu acho que é a beleza dessa transação, que é o negociado prevalecer sobre o legislado. Sim. Por quê? Eu sou da teoria que o Estado é tão eficiente quanto menos dele a sociedade precisar. Perfeito. Já imaginou se você chegasse no posto de saúde, fosse bem atendido? Isso é uma coisa interessante. Sim. Certo? Então eu quero saber qual a importância que vocês dão ao negociado para prevalecer sobre o legislado. Tá. Depois do intervalo, vem a resposta. A gente volta já para o terceiro bloco do programa Tribuna Livre. Já, já. O negociado que o senhor...